Olá, turma 304. Eu sou a professora Karina. Vamos dar continuidade ao componente análise sensorial de alimentos, certo? Então, nós vamos falar sobre o preparo e a apresentação das amostras. Vamos entender como é que a análise sensorial ela acontece, tá? Mas para isso a gente tem que entender como é que é preparada as amostras e como é que elas são apresentadas para os avaliadores, para quem vai avaliar sensorialmente essas amostras. Então, nós temos aqui o layout do laboratório de análise sensorial. Vamos entender como é que é esse laboratório para a gente entender como são essas amostras, como ela é preparada e como ela é apresentada para os avaliadores, tá? Então, é o seguinte, o item 1, nós temos o local de preparação. Esse local é onde ficam os pesquisadores ou também chamados analistas, certo? Então, esse local, o local de preparação, ele é um local onde esses pesquisadores eles vão estar preparando as amostras. Tá? Um local onde eu tenho aí termômetros, onde eu tenho balança analítica, fogão industrial, enfim, diversos equipamentos que os analistas irão precisar para preparar essa amostra de acordo com o objetivo a ser alcançado na pesquisa, tá? Já no item 2, aqui ó, nós temos a zona de distribuição. Então, essa zona de distribuição é onde os pesquisadores irão entregar, irão distribuir, tá? As amostras já preparadas. Eles vão entregar para os avaliadores que irão ficar nessa região 3. Os avaliadores também chamados de juízes, tá? Então, esse local 3 é o chamado local de ensaio. É onde eu tenho cabines individuais, onde ficarão cada juiz e eles receberão a sua amostra, tá? Através dessa zona de distribuição, que é o item 2, certo? Já o item 4, nós temos aqui o setor administrativo. É onde vai ficar aí as papeladas, todo o material administrativo do laboratório, tá? Tem que ser dividido para que essa área não fique dispersa. Já o item 5, nós temos a sala de reunião ou trabalho em grupo. É um local onde eu vou reunir os pesquisadores junto com os juízes, os avaliadores, tá? Então, essa região, essa sala, é uma sala onde os pesquisadores irão se reunir com os avaliadores ou juízes para falar sobre a pesquisa, né? O que compete a eles. Eles não vão saber de tudo da pesquisa, até porque pode interferir na própria avaliação, tá? Então, eles vão estar passando informações para os juízes. E essa sala de reunião ou trabalho em grupo é utilizada para isso. E também para avaliações em grupo, avaliações sensoriais em grupo. Também essa sala é utilizada. Aqui nós temos o local de ensaio. O local de ensaio é o local onde eu tenho as cabines, certo? Individuais, onde vão ficar aí os juízes, quem vai avaliar a amostra, tá? Já nessa outra região, aqui, como a gente pode ver um laboratório, né? O local de preparo. Nós temos aqui o local de preparo, temos a bancada, onde os pesquisadores irão preparar a amostra, tudinho, certo? Mas o que eu quero destacar aqui é a zona de distribuição. É onde ficam essas portinhas, certo? Essas portinhas, onde os pesquisadores irão distribuir as amostras para os avaliadores que estão na sala, no local de ensaio, que é no local posterior à zona de distribuição, atrás da zona de distribuição. Então, os pesquisadores irão entregar a amostra através dessas portas para os avaliadores que estão ali no local de ensaio, tá? Então, temos aqui o local de preparação, os pesquisadores aí fazendo toda a sua logística, preparando as amostras para serem entregues na zona de distribuição, que são nessas portinhas onde aponta a seta. E temos o local de ensaio, que é onde o avaliador, o juiz fica, né? E ele vai receber aí a sua
amostra pelo pesquisador. Bem, pessoal, na minha sala de preparação, num laboratório de análise sensorial, lá na sala de preparação, eu preciso de alguns equipamentos para que as amostras sejam preparadas de forma fidedigna, de forma a contribuir ali com o objetivo, né, do trabalho. Então, é necessário alguns equipamentos, como, por exemplo, o termômetro, a balança analítica, o fogão, a geladeira industrial, provetas, dentre vários outros equipamentos necessários aí para a execução, para a preparação dessa amostra, tá? Vamos falar aqui sobre os recipientes das amostras, as especificações, como é que esse recipiente deve ser, o que a legislação nos recomenda, né? No caso, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ela recomenda que esses recipientes, onde vão acomodar a amostra, ela seja um recipiente limpo, né? Um recipiente adequado, que ele seja limpo, ele seja uniforme, tá? Uniforme, quando eu falo assim, em relação aos tamanhos. Se eu tiver diversas amostras ali, 3, 4 amostras, elas têm que ser em recipientes de mesmo tamanho, para que não haja interferência na avaliação, tá? Então, esse recipiente ele tem que ser adequado, uniforme, isento de cheiro, de odor, qualquer que seja, de sabor residual, ele tem que estar limpo, né? E além disso, há algumas recomendações para diversos tipos de alimentos de amostras, tá? Se eu tenho, por exemplo, um alimento muito quente, é recomendado que seja utilizado um recipiente de cerâmica. Um alimento muito frio é utilizado, por exemplo, um recipiente de vidro, tá? São algumas recomendações específicas. Outras especificações diz respeito à cor, né? A cor, ela pode ter aí uma influência psicológica, tá? A cor do alimento, da amostra a ser apresentada. Então, essa cor, eu posso ter aí interferência na identificação do sabor, né, do alimento a ser avaliado e também na medição da aceitabilidade. Então, o que fazer para que a gente não possa correr o erro da pesquisa em relação à cor do alimento, tá? Então, é recomendado que se utilize lâmpadas, tá? Utilize-se lâmpadas coloridas lá no meu local de ensaio. O local de ensaio é onde está lá aí as cabines individuais, onde os avaliadores ou juízes ficam lá avaliando a amostra. Então, é interessante, é recomendado que exista, né, essas lâmpadas coloridas para que a cor não tenha uma influência psicológica na identificação do sabor e na medição de aceitabilidade. Por isso, é utilizado as lâmpadas coloridas, certo? Outras especificações diz respeito ao odor e ao aroma, tá? Alguns pontos de atenção em relação à circulação de ar adequada, tá? Esse ambiente, o local de ensaio, gente, tudo aqui eu tô falando em relação ao local de ensaio, certo? O local de ensaio é onde fica o avaliador, onde será feita a avaliação. Então, esse ambiente, ele tem que estar com uma circulação de ar adequada, porque eu vou estar avaliando aí o odor e o aroma. Um ponto de atenção também é a questão da duração da análise, o tempo que essa análise vai se cumprir. Então, tudo isso tem que ser observado pelo pesquisador, tem que ser planejada essa logística. Porque entre uma avaliação e outra, eu posso ter ali o odor residual, né? Vamos dizer assim, de um alimento de uma avaliação para outra. Então, essa duração é um ponto de atenção, tá? Que tem que ser levado em consideração no planejamento das análises, tá? E também o intervalo entre as provas, que diz respeito também à duração dessa análise, certo? Outras especificações está aí interligado ao sabor, né? E o sabor, pessoal, ele é uma experiência mista, mas ela é única, uma experiência mista, só que uma experiência única. Então, o sabor ele vai estar ligado ao gosto,
né, que diz respeito aí ao gosto amargo, azedo, ácido, enfim. Também está ligado ao tato, ou seja, a textura do alimento, e também ao aroma do alimento, tá? Então, o sabor é essa experiência mista, só que única, de gosto, textura do alimento, que diz respeito ao tato, e ao aroma desse alimento. Então, pontos de atenção em relação ao sabor. Os utensílios que são utilizados para essa avaliação tem que ser utensílios limpos. Tem que ter ausência de odores fortes, claro, porque o sabor ele está interligado ao aroma, certo? E atenção aí aos alimentos com sabor residual, entre uma prova e outra. Então, por isso que eu coloquei aí o limpar a boca entre aspas. Por quê? Alguns alimentos são recomendados para limpar a boca. Então, esses alimentos, por exemplo, é o biscoito sem sal e também a maçã e a água, tá? Uma recomendação aí que essa água seja utilizada, se ela for utilizada, ela seja utilizada por toda a prova, né? Todo o teste. Outro ponto de atenção em relação ao sabor é em relação à temperatura. Essa temperatura ela tem que ser uniforme e comum ao alimento ou à bebida, tá? Se é comum, tem que ser comum a esse alimento. Uma bebida quente, ela tem que ser servida quente. Uma bebida fria, ela tem que ser servida fria. Lembrando que esse alimento que seja apresentado muito frio ou muito quente não é interessante porque eu tenho interferência na avaliação. Porque um alimento muito quente, eu tenho interferência nas papilas gustativas, assim como também um alimento muito frio. Então, tem que ser verificada a questão da temperatura quando ela for apresentada para o avaliador. Em relação ao tato, ou seja, a textura do alimento, tem outros pontos de atenção. Ao tamanho da amostra, certo? Porque essa amostra, ela tem que ser compatível, né, com o que vai ser avaliado. Então, tem que ter atenção à quantidade, né? Diz o tamanho da amostra, a quantidade. Então, alguns consensos por amostra são recomendados, né? Por exemplo, para alimentos sólidos, como a barrinha de cereal, é recomendado entre 25 a 28 gramas. Já para alimentos líquidos, como por exemplo a sopa, é recomendado 16 ml por amostra. E bebidas, 50 ml, o exemplo, o vinho. Outros pontos de atenção, temos aí a questão dos veículos. O que seriam esses veículos? Vamos entender. Então, nós temos aqui, vamos avaliar, por exemplo, a margarina e o requeijão. Então, eu preciso de um veículo para avaliar esses alimentos, né? Eu passo a margarina ou a manteiga no pão ou no biscoito, né? Então, esse biscoito, esse pão, seria o veículo. Mas que veículos são recomendados, né? É recomendado um veículo que seja isento de gosto, certo? Ou seja, alguns recomendados é o pão judeu, tá? Esse pão ele é diferenciado, ele não tem muita química e ele também não é utilizado fermento, tá? É somente o trigo ou a aveia, enfim. É um pão que é recomendado, o pão judeu. E também torradas, tá? Diluições. As diluições são recomendadas para alimentos que são muito picantes ou muito intensos, como por exemplo o chili, que é feito na pimenta, né? E o alho. Por exemplo, se a pesquisa está avaliando uma pasta de alho, é muito intenso, então ela tem que ser diluída, tá? Não necessariamente ela tem que ser, mas se for o caso, ela pode ser diluída por ser muito intensa. Só que a BNT recomenda que se evite, né, o uso de veículos e diluições. Em relação ao som do alimento, que é uma propriedade sensorial, nós temos algumas especificações, alguns pontos de atenção.
Então, o local, se eu estou avaliando o som, né, a textura remete ao som, tá? Eu estou avaliando aqui o som do alimento, então eu tenho que ter um local tranquilo, né, e afastado de áreas barulhentas. Então, quando se vai fazer um laboratório de análise sensorial, todas essas especificações, elas têm que estar no plano de construção desse laboratório, tá? Tem que ser um local tranquilo e afastado de áreas barulhentas. E eu também tenho que eliminar possíveis ruídos. Um exemplo que eu coloquei aqui na figura foi da cadeira, né? Pode ser outras situações também. Mas a situação aqui que eu aponto é em relação à cadeira. Essa cadeira ela tem que estar livre de ruídos, para que não interfira nessa análise sensorial que é o som, tá? Nessa propriedade sensorial a ser avaliada. Outras especificações é em relação à codificação das amostras. Pontos de atenção. Então, essas amostras, como vocês podem ver aqui na figura, essas amostras aqui estão no local de preparação. Ou seja, os pesquisadores estão preparando essas amostras para apresentar, entregar para os avaliadores ou juízes. Tá? Então, eles vão colocar codificações. E como é que são essas codificações? Como é que é recomendado? Então, a ABNT, ela recomenda que não se induza a classificações e é desaconselhável o uso de números simples, como 1, 2, 3 e também por letras A, B, C. O que é recomendado? É a utilização de código feito com 3 dígitos aleatórios, como por exemplo 452, 604, para cada amostra, como vocês podem ver na figura. Então, temos aqui duas amostras, né, com codificação de 3 dígitos aleatórios, tá? Nessa imagem, eu quero que vocês percebam o questionário utilizado. Então, olha só essa bandeja. Essa bandeja aqui já é a amostra preparada para ser entregue lá na zona de distribuição para o avaliador, que está lá na zona de ensaio, né, no local de ensaio. Então, é colocado as amostras com a codificação com 3 dígitos aleatórios. Nós temos aqui um copo d'água, que serve para limpar a boca de uma amostra para outra, né? E é interessante nós falarmos sobre a água, porque em relação à água, se eu tenho 1, 2, 3, 4 análises no mesmo dia, então eu vou ter que utilizar a água para todos, tá? Isso é regra. Se eu for utilizar maçã para limpar a boca, é para todos, tá? Então, se eu estou utilizando água, é água para todos, para todas as análises. Em relação ao questionário, esse questionário ele tem que ser simples, tá? Direto. Tem que conter o nome da pessoa, né? Um local para colocar o nome e a data. E as especificações referentes à análise, ou seja, tem que ser uma instrução direta e clara para que esse juiz não possa induzir ao erro, certo? Então, nós temos aqui um teste de comparação pareado, que é relacionado à preferência, tá? Nesse componente curricular, nós vamos estudar ainda sobre os testes, certo? Então, aqui nós temos as instruções e esse avaliador vai estar fazendo seus comentários aqui referente ao teste, certo? Nós temos aqui as referências utilizadas, nós utilizamos a Associação Brasileira de Normas Técnicas de 2015. E obrigada. Uma mensagem que eu trago para vocês aqui é: faça um café, não faça guerra, né? Principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Então, abrace essa ideia, conecte-se com essa ideia.